Olá, sejam bem-vindos ao novo programa da TV Univap, Viver Saúde. Realizado em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde da Univap, vamos abordar aqui os principais assuntos relacionados à nossa qualidade de vida. E neste programa de estreia falaremos sobre os benefícios das terapias complementares para a sua saúde. Apesar da procura por essas terapias ter aumentado nos últimos anos, ainda há muita falta de informação. Nossa equipe foi às ruas para saber se as pessoas sabem o que é acupuntura. Vamos ver? Você sabia que as primeiras agulhas de acupuntura eram feitas de pedra e lascas de bambu? É isso mesmo, elas eram usadas para aliviar dores e curar doenças através da estimulação do sistema nervoso. E isso aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. As primeiras agulhas de metal surgiram entre 1523 a 1027 a.C. A acupuntura é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma eficiente terapia para o alívio da dor, além de ser indicada no tratamento de mais de 70 doenças e não possuir contraindicações. Mas será que todo mundo sabe o que é acupuntura? Sei, já fui paciente. E deu resultado? Deu, a longo prazo, deu bastante resultado. Talvez eu não tenha tido a paciência para aguardar, mas deu, até onde eu fui, deu resultado sim. Não. Sim. O que é? Tratamento feito com agulha. Eu acho que é um tipo de tratamento com agulhas. Acupuntura eu sei, são, eu já fiz também, né? São aquelas agulhinhas que aplicam no seu corpo para aliviar muita dor, no meu caso foi muito bom. É uma terapia alternativa, né? Não. Nem imagino que seja. Nem quero saber. Aí, professora, então, viu quanta resistência que ainda tem, né? Para falar mais sobre esse assunto, então, esclarecer todas as dúvidas sobre a acupuntura, nós recebemos a biomédica, a professora Josne Paterno. Tudo bem, professora? Tudo bem. Obrigada pela sua presença aqui. Professora, nessa reportagem nós vimos, então, que ainda tem muitas dúvidas, muita resistência das pessoas. Eu queria que você nos explicasse, então, de uma maneira geral, os principais benefícios da acupuntura. Os benefícios da acupuntura são no alívio da dor, no alívio do estresse, na melhora de qualidade de vida das pessoas, indicado para doenças inflamatórias e também ela serve de apoio para gestantes, para quem está fazendo tratamento de câncer, como radioquimioterapia, ela auxiliando na absorção e nos tratamentos convencionais. Ah, legal. Então a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos, né? Mas, professora, a gente ouvia falar em terapia alternativa até pouco tempo atrás. E essa denominação mudou para terapias complementares. Isso. Por que isso? Porque a alternativa pressupõe que você tem que abandonar um caminho e escolher outro. Na verdade, hoje em dia, nós associamos a acupuntura ao tratamento vigente. Seja ele medicamentoso ou fisioterapia ou qualquer outra técnica. Então, a acupuntura complementa um tratamento e não é para o paciente abandonar o acompanhamento como o termo alternativo preconizava, é um termo errôneo. Entendi. Hoje já se fala, Fabiana, até no termo integrativo. Então, a acupuntura vem integrar uma série de sistemas terapêuticos, contribuindo e auxiliando o paciente na qualidade de vida das pessoas. E você acha que é uma técnica que os médicos já indicam mais? Como que está Sim. em relação aos médicos isso? Primeiro que a acupuntura é também uma especialidade médica. Né? Nós temos médicos, colegas médicos que também só trabalham com isso. Né? Os médicos das outras áreas indicam a acupuntura quando não vêem tratamento, resultado na sua área ou no medicamento. Então, principalmente no caso de dores, inflamações, problemas persistentes e até na psiquiatria, e profissionais da psicologia podem e estão indicando a acupuntura para, de forma integrativa, colaborar, ter mais um recurso para ajudar esses pacientes. E quem pode aplicar essa técnica? Profissionais graduados da área da saúde, como os biomédicos, educadores físicos, psicólogos, farmacêuticos, todos eles devem fazer um curso de especialização após o término da graduação, que varia de 1.200 horas a 1.500 horas com estágio e ter esse reconhecimento no seu conselho de classe. É bom, então as pessoas saberem, né, professora? Porque exatamente. Quais são os riscos de você fazer esse tipo de terapia com um profissional não qualificado? Os riscos, primeiro, o risco que não é bem um risco, mas não vai funcionar, o tratamento não vai trazer nenhum resultado ao que a pessoa procura. E os riscos podem ser de desconfortos em gerais a pequenos edemas ou disfunções
que são mínimas perto de outros tratamentos, mas o mais importante é que ela não vai promover o efeito desejado. Ah, tá certo. E, professora, existem vários tipos de acupuntura, né? Quais são as diferenças entre esses tipos? O mais tradicional é o chamado acupuntura sistêmica, que é no corpo inteiro, tem mais de 600 pontos. Nós temos dentro disso micromeridianos, que são a orelha, as mãos e os pés, que podem ser trabalhados de maneira coadjuvante. O principal, quando a gente fala em acupuntura, é a acupuntura no corpo, é a acupuntura sistêmica. E a gente não só utiliza agulhas, Fabiana, a gente utiliza instrumentos de calor, como as ervas aquecidas, mocha-bustão, cor, laser e outros aparelhos hoje eletromagnéticos que produzem o efeito da acupuntura. Que bom, então tem gente que tem medo de agulha, né? Mas dói a aplicação com agulhas? É para doer no corpo? Não é para doer, né? A acupuntura tem pontos, os pontos de acupuntura são sítios específicos. Agora, às vezes o próprio paciente já vem com dores pelo corpo inteiro. Então, só de você manusear ou a pessoa trabalhar, melhorar, já sente dor. Então, a dor é do paciente, não da técnica. Ela visa harmonizar e, pelo contrário, ela atua, a ação principal dela é a diminuição da dor. E como que é feita a escolha dessa técnica? Qual técnica pode ser melhor para o meu problema? Como que o médico avalia isso? O profissional devidamente habilitado, ele vai dispor desses recursos e vai avaliar qual é a melhor técnica para você. E às vezes a pessoa, por medo até da agulha ou algum outro problema, em conjunto, em sua opinião, com o profissional acupunturista, vai delimitar a melhor técnica. Por exemplo, pessoas que têm edema, não é indicado por agulha na região do edema. Então nós vamos usar técnicas que não vai utilizar agulhas para tratar nesse caso. Ser mais eficiente. E como que é uma sessão de acupuntura? Quanto tempo dura, por exemplo? Uma sessão de acupuntura, a primeira sessão é uma avaliação, que é uma avaliação que a gente diz energética, não é uma avaliação clínica, e nós vamos dispor de todas as informações gerais do paciente, bem como os dados bem curiosos, por exemplo, se a pessoa dorme direito, vamos avaliar a coloração da língua da pessoa, o calor, se a temperatura da mão é igual dos pés, se tem as mãos frias, os pés quentes. E aí, depois disso é escolhido a melhor técnica e o repertório de pontos, é inserido as agulhas ou o estímulo, aí se espera de meia hora a 45 minutos para ter uma atuação. E depois é ser repetida semanalmente, podendo variar de 1 a 5 a 10 sessões. E o paciente, ele percebe o resultado já na primeira sessão? Percebe. A maioria das pessoas percebe já uma sensação de bem-estar, que a acupuntura promove de imediato, porque ela diminui estados de ansiedade, diminuição do estresse e, à medida que as sessões vão ser feitas, ela tem um resultado em busca do que precisa, do seu objetivo. E ela só alivia a dor ou ela também é capaz de tratar uma doença? Ela ajuda, auxilia no tratamento das doenças, como, por exemplo, a hipertensão, doença renal crônica, ou síndromes da psiquiatria, como o síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade, auxiliando nesses tratamentos. Por isso o termo, novamente, complementar, não vai se abandonar os medicamentos, e ela atua até ajudando o medicamento a funcionar melhor. E o uso de medicamentos, ele pode atrapalhar esse tratamento? A não ser que seja um paciente que tenha muito excesso de medicação, a gente fala que as sessões vão ser um pouco mais demoradas e um maior número de sessões, mas ela vai estar sempre auxiliando, porque o organismo, quando ele tem muito a metabolizar como os medicamentos, ele tem uma ação um pouco mais demorada, mas funciona assim. E existe alguma contraindicação? Alguém que não possa fazer? A contraindicação é de pontos para cada tipo de pessoa. Por exemplo, as gestantes vão ter alguns pontos que não vão ser utilizados. Portadores de marca-passo também vão ter pontos que não vão ser utilizados. Agora, se a pessoa chega no estado febril, com hemorragia, no estado de embriaguez, esses são estados, ou que ele exige pronto-socorro, ela tem que ser encaminhada para o pronto-socorro. Não pode ser atendido por profissional, nem pela técnica de acupuntura. Melhor o auxílio do pronto-socorro. E crianças também podem fazer? Sim, crianças podem fazer, só que as crianças às vezes têm um pouco de resistência por medo de agulha, e a gente utiliza os dispositivos que envolvem a cromoacupuntura, que é por cores, e de aparelhos que fazem um estímulo eletromagnético da área sem que haja inserção das agulhas. Professora, e você é biomédica, né? Eu queria que você nos explicasse qual que é o papel do biomédico na acupuntura.
O biomédico, ele foi a segunda categoria de profissionais a reconhecer a acupuntura como especialidade, dentro como ciência, junto com os fisioterapeutas. E o biomédico, além da parte clínica, ele é atuante na pesquisa de acupuntura, mostrando demais aspectos no qual a acupuntura pode atuar. Ele tem uma ação ampla, ele pode ter ação de clínico generalista, no qual ele trata todos os distúrbios que a acupuntura prevê, e ele pode, como o seu conselho de classe prevê, usar todas as técnicas da medicina tradicional chinesa, no qual a acupuntura é uma delas. Nós temos outras técnicas dentro dessa medicina que há tanto tempo traz benefícios aí para as pessoas. E no curso de biomedicina, os alunos já têm alguma disciplina? Eles já adquirem algum conhecimento sobre acupuntura? Aqui na Univap nós temos essa disciplina em outras poucas universidades no país. A Univap é uma pioneira que já tem na sua graduação os fundamentos da medicina tradicional chinesa, para que o aluno veja isso como uma possibilidade de especialização e, ao término do curso, de sua preferência, fazer o curso para trabalhar na área. Professora, ainda existe preconceito assim de algumas religiões em relação à acupuntura? Existe. Infelizmente, há algumas que não têm, religiões que não têm uma visão nem embasamento ainda na literatura científica, que não visualizam isso como uma técnica terapêutica, que colocam como rituais. Então, ela não é um ritual, é uma técnica terapêutica de tratamento, e algumas religiões, ela discrimina, né, falando para os seus frequentadores que isso é uma prática que não é aceita por esses seguidores. Inclusive, você estava me contando também que é uma técnica que permite assim, a pesquisa, né? Como é que é seu trabalho de pesquisa nessa área? O trabalho de pesquisa é muito gratificante porque a gente vai descobrir os mecanismos com os quais a acupuntura funciona. Então, é feito num modelo animal, que já tem a doença instalada, e nós fazemos o tratamento com a acupuntura, no caso também com a eletroacupuntura, e podemos fazer vários testes biológicos, clínicos e moleculares mostrando a eficácia, porque nós temos sempre os grupos que a gente chama de controle. Sim. E até um grupo que chama controle Shan, no qual eu faço acupuntura em pontos não verdadeiros, para comprovar que não pode ser qualquer agulha inserida em qualquer ponto. Sim. Eu tenho os pontos específicos que vão ter a ação biológica. Então, todos esses controles rígidos da ciência dão embasamento para a gente ir em congresso e apresentar esses resultados e mostrar para várias especialidades como é vasta a ação da acupuntura. Isso também prova que o efeito não é psicológico. Exatamente, porque no animal você não tem como induzir e falar com ele para produzir um certo resultado, ele não atende. Então, ok, professora, agora nós vamos saber a nossa pergunta de hoje no quadro Dizem Por Aí.